Saúde, estamos de volta. Nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, que está, para variar, está muito bom. A gente vai falar agora sobre um problema que afeta 10% das mulheres em idade reprodutiva. A endometriose. Até a Anitta não escapou da endometriose. Até a Anitta não escapou da dificuldade do diagnóstico. Que problema difícil para as mulheres. Hoje nós temos uma grande especialista no assunto, ginecologista, professora titular do Departamento de Ginecologia da Faculdade de Medicina, professora titular da UFMG e diretora científica da Clínica Origem BH. É a doutora Márcia Mendonça Carneiro. E a gente está muito feliz de te receber aqui, doutora. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Parabéns por abrir esse espaço que é muito caro, que a gente tem trabalhado muito a educação dessas mulheres. No Brasil, 8 milhões. Essa questão assim, né, de atrasar diagnóstico, isso não é um problema só das brasileiras, isso é no mundo inteiro. E a endometriose, que é uma doença benigna, que vai pegar a mulher jovem, que vai trazer problemas do ponto de vista da qualidade de vida, de dor e de questões relativas à fertilidade. Então, falar disso nunca é demais. Exatamente. Agora, eu queria abrir essa conversa te fazendo uma provocação, porque a gente sabe, né, que, ao contrário dos homens, as mulheres vão desde cedo ao ginecologista. Ir ao consultório ginecológico é um hábito frequente na rotina de cuidados da mulher. E mesmo assim, quando a gente fala de endometriose, esse rastreio da doença, essa busca por soluções de dores constantes, acaba que fica sem um resultado. Citei o caso da Anitta, que foi diagnosticada pela cardiologista, minha amiga, doutora Ludmila, cardiologista do pai dela, numa conversa de corredor. Como é que se explica esse paradoxo, doutora? Então, a questão é o seguinte: nenhuma mulher passa de liso pelo ciclo menstrual, né? Então, menstruar significa passar por alguns outros sintomas que vão de inchaço, que vão de alteração do humor e cólicas. E existe um fenômeno chamado normalização da dor. Então, tanto profissionais de saúde, médicos e as próprias mulheres, elas aceitam a questão da dor. A outra coisa é que a endometriose, como dizia meu avô, é tinhosa. Por quê? Ela vem com dor, mas a quantidade de dor não é proporcional à gravidade da doença. A outra questão é que ela pode passar quase que sem sintomas em 10% das mulheres. E a outra coisa é que as próprias mulheres consideram, menstruei, ter dor, isso é normal. Às vezes você tem famílias de mulheres com endometriose que isso é colocado, eu suporto. O ginecologista, infelizmente, fala, não só aqui no Brasil, a mulher passa por cerca de 5 médicos até ter o diagnóstico definitivo. Peraí, 5 médicos até o diagnóstico definitivo, um período que pode variar em até quantos anos? De 3 a 12 anos, em média 7 aqui no nosso país. Assim, é difícil porque no consultório elas olham para a gente chorando, porque é isso, elas vão ao médico. Doutora, eu me cuidei. Doutora, eu fiz meu preventivo. O preventivo é ótimo para câncer do colo do útero, continuem fazendo, mas não é para endometriose. Então, eu preciso de conversar sobre os sintomas. Então, 10% pode não ter nada, mas a maioria vai ter cólica, às vezes restrita ao período menstrual. Outras vão ter alteração de hábito intestinal, porque pode acometer o intestino, vão ter sintomas urinários e às vezes vão associar outras doenças. Então, às vezes ela tem o intestino preso, 40% pode ter intestino irritável, tem outras síndromes dolorosas associadas. Aí tem uma questão de que quem tem dor crônica de longo prazo tem um centro aqui na cabeça, isso não quer dizer que a dor é da cabeça ou que não exista. E aí é como se ela ficasse mais sensível à questão de dor. Então, vira uma bola de neve de várias coisas. E aí é possível fazer o diagnóstico com o exame ginecológico, então você tem que ter pessoas treinadas, o dedo tem que estar treinado para às vezes sentir, porque ela queixa dor durante a relação, e às vezes você vai lá e toca atrás do útero, tem um nódulo de endometriose. Ou às vezes ela vai fazer uma ultrassonografia. A ultrassonografia, a pessoa tem que ter um preparo, uma expertise para fazer, senão não vai identificar. A ressonância também. Então, às vezes, chega aquela pilha de ultrassom, mas eu fiz e ninguém viu. Então, a doença é danada por causa disso. Mas é mulher, está no período reprodutivo, dor que está incomodando e não passa,
precisa de avaliação, não há dúvida disso. Essa é talvez a mensagem mais importante do programa de hoje, né? Todos esses sintomas, todos esses fatores aí com a dor, é preciso investigação. E talvez nem tudo isso vai chegar no diagnóstico, porque existe também um treinamento para os médicos, porque a gente vai encontrar pontos de contato com a questão até intestinal. Sim, porque a gente pode ter lesões intestinais, urinárias, pode ter até no pulmão. Então, assim, a gente tem que partir do princípio que, e antigamente, antes do avanço dos métodos de imagem, precisava de cirurgia, eu precisava da biópsia, porque a definição da doença é a presença do tecido menstrual fora do útero. Hoje em dia, com os exames de imagem mais avançados, a gente pode fazer diagnóstico pelo exame de imagem, ultrassonografia ou ressonância e tratar essa mulher. Significa que eu vou tratar do ponto de vista clínico. E aí, como essa doença que eu já falei, ela é tão complexa, não se engane que eu tenho uma opção só que vai resolver todos os problemas. Aí eu vou suspender menstruação, posso fazer isso de maneira eficaz com várias medicações hormonais que são seguras. Eu vou precisar de conversar sobre dieta anti-inflamatória, porque a doença é inflamatória. Eu vou precisar de atividade física. Muitas vezes eu vou trazer outras medidas alternativas, como acupuntura, como o yoga, como atividade física, pilates. Então, ele é um tratamento que ele é multi. Não existe essa questão de que eu vá fazer esse tratamento de uma única forma só e resolver. A outra coisa é, qual que é o meu foco? Qualidade de vida da mulher. Então, eu preciso saber dela. Qual que é a idade? Já engravidou? Né? Se tem dificuldade para engravidar, e aí 50% das mulheres que têm infertilidade têm endometriose, mas nem toda mulher que tem endometriose é automaticamente infértil. Aí eu preciso avaliar num contexto de que o que está acontecendo, as mulheres estão adiando gravidez cada vez mais. Quando você adia gravidez, e aí a nossa programação é de engravidar até em torno dos 35 anos, após os 35 anos tudo fica mais difícil, eu vou fazer essa avaliação da reserva ovariana, ou seja, da quantidade e da qualidade de óvulos, de como que estão as trompas, qual que é o parceiro, tem o espermatozoide em número e qualidade. Então você vê que eu vou ter vários objetivos, mas qual que é o foco do tratamento? A mulher, o que é importante para ela, o que é que faz diferença naquele momento. E aí eu consigo delinear tratamento. É preciso pensar que é uma coisa que chega muita mulher querendo, porque você já viu que esse tratamento ele depende de muita coisa de investimento da mulher, né? Protagonismo. Exato. O protagonismo dela querer resolver. E a parceria de tratamento, porque eu ofereço de melhor que eu tenho, mas eu preciso dela para dieta, para atividade física. E tem muita gente que a hora que a gente fala tudo isso, que vai demandar tempo, investimento de dinheiro também, né, de recurso, que às vezes não está disponível para todo mundo. Não, mas eu prefiro, tira tudo, tira útero e ovário. Não é simples assim, a cirurgia tem indicações precisas. Tirar o ovário de uma mulher antes dos 45 anos significa comprometer a longevidade dela, porque o hormônio feminino ele é importante para a saúde cardiovascular, para a saúde dos ossos, cognição, né? Pensamento, memória. Então não é tão simples assim. Eu posso piorar a questão de doença cardiovascular dela, por exemplo, que é o que vai mais matar a mulher na pós-menopausa. E o pior é que pode não resolver o problema. Não resolve muitas vezes, porque às vezes cirurgias de grande porte, que eu vou tirar útero e ovário, às vezes desnecessariamente, vou deixar aderências, já deixo sequelas psíquicas também da dor de longo prazo. Então, é complexo, mas tem solução. Tem solução, é sobre isso que a gente está falando aqui. Vamos chegar lá. Eu queria te perguntar, doutora, se para a mulher que quer adiar a gravidez, o plano de ser mãe, por questões que são pessoais e que não, só interessam a ela mesma, né? E a gente tem que respeitar absolutamente, para essa mulher e para outra mulher que já teve 1 ou 2 filhos, para quem é mais difícil lidar com o problema da endometriose? Olha, eu acho que é difícil para todas, porque todas elas passam por uma jornada muito grande de tempo, de espera, de diagnóstico, de descrença, e a dor, ela não é visível, né? Porque muitas mulheres estão sofrendo, estão morrendo de dor, mas às vezes elas ganham peso, por exemplo. Então o sofrimento não fica estampado na cara.
É fácil você ter a empatia e acolher quem o sofrimento está profundo, estampado. Para muitas delas, não. E aí, assim, aqui não teve dificuldade para engravidar, mas aí, de repente, eu já tive paciente que não tinha força para cuidar dos filhos, de dor, de mal-estar, não conseguia andar com a vida dela. Teve gente que mudou de emprego, perdeu a oportunidade. Então, é um sofrimento profundo, que é de cada uma. A gente tem que abraçar isso e enxergar uma maneira de... De alguma forma, a gravidez vai resolver o problema ali... Da fertilidade. Né? Aí a gente conversa também com essas mulheres. Tem muita mulher jovem que está na faixa assim, dos seus 30 a 35 anos. Aqui no Brasil, quase metade delas não está pensando em engravidar ainda. E aí tem a queda da fertilidade natural, que é esperada pela idade. É uma coisa que a gente ainda não explica. Porque se a gente pegar assim, do ponto de vista muito prático, eu pego uma lioa que está envelhecendo do ponto de vista da idade. E o ovário também está envelhecendo, a chance de gravidez está reduzida. Então, a hora que ela está caminhando para a senescência, para o término de vida, a vida reprodutiva também está. As mulheres não, começam a perder vida reprodutiva a partir dos 35 anos. Uma expectativa de vida em torno de 80, ela vai passar grande parte da vida dela no período não reprodutivo. As mulheres ativas, conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, mais de 50% da força de trabalho, e aí vamos adiar a gravidez porque as técnicas de reprodução assistida estão aí. Estão fantásticas, nós podemos trabalhar, mas é preciso congelar o óvulo, porque aí eu consigo retardar isso, porque o útero não vai envelhecer. Mas essas mulheres têm que ter essa noção. A gente recebe muitas mulheres nas faixas dos 40 anos, não, agora estou pronta. Sim, esqueceu de combinar com o ovário. Então, a gente precisa de educar, precisa de colocar que a medicina reprodutiva avançou, mas a matéria-prima é o ovário e até o momento a gente não consegue reproduzir o ovário nem rejuvenescê-lo de maneira eficaz. Doutora, toda essa literatura que existe muito atual com relação à endometriose, né? Eu tenho aqui uma nota da nossa produtora Lídia Papa Bento, muito boa ela, e olha só, que as pessoas falam que é uma doença da mulher moderna, né? Ok, da mulher que está adiando a gravidez. Mas os registros da endometriose são de 1860. Von Rokitansky, certíssimo, trabalhou bem sua produtora. Ela é maravilhosa, muito boa. Então, assim, é porque... É um desafio para os médicos desde 1860. Você vê, o Brasil tinha 200 anos, quantos anos no Brasil? 1.500, né? 600, 300 anos. O que está acontecendo agora? Se a gente pegar essa época aí, o que acontecia com as mulheres? A maioria nem chegava à menopausa. O termo menopausa... A expectativa de vida era baixa. Só com a Revolução Industrial e com a melhoria de condição de vida. Então, de 1850 para frente. Você vê que a primeira vez que falaram de menopausa, e é um médico francês, Gardani, que fala de menopausa, porque as mulheres começaram a viver mais, e qual que era a valia da mulher naquele tempo? Capacidade reprodutiva, né? Então, a hora que a mulher começava a ter os calorões, o que aquilo falava? A idade. Por que as mulheres escondiam a idade? É o valor da mulher. Olha que, né? Que interessante. E aí, as francesas começavam com as ondas de calor da menopausa, elas ficavam desesperadas. Então, elas buscavam tratamento. Então, o médico prestou atenção nisso. Então, os ingleses, que tinham uma sociedade mais conservadora, então, eles chamavam menopausa de doença francesa. Só que aí, a hora que as mulheres começaram a viver mais, e aí no pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra, que a mulher começa a ocupar mais o lugar de trabalho dela, e ela começa a ter preocupações com o quê? Com o filho, com cuidado reprodutivo, vem a pílula. Então, o que acontece? A mulher dessa de 1860, ela menstruava umas 400 vezes, mas ela casava 12, 13 anos, ficava tendo uma gestação atrás da outra, então tinha 10, 12 gestações, uns 6, 5 filhos sobreviviam, e aí ela já entrava quase que em período de redução, de alteração menstrual, e às vezes ela até morria. Então a gente não via, não tinha esse tempo. Agora as mulheres menstruam em torno de 400 vezes ao longo da vida. Então elas precisam de contracepção, precisam de cuidados, estão sujeitas, né? Então a poluição, disruptor endócrino, é uma série de coisas que muda e aí sintomas ficam mais aflorados.
né? Sim, sim. E isso precisa de cuidado. E a gente tem mais condição de observar tudo isso, Exato, né? exato. Mas, doutora, vamos, antes da gente... A gente tem um quadro Mitos e Verdades, né? Que vai falar sobre mitos e verdades relacionados à endometriose, mas eu queria deixar aí para a nossa telespectadora atenta, que está pensando, meu Deus, como é que vai resolver isso então? Que já passou por 6 a 10 especialidades médicas, então de 8 anos procurando o diagnóstico. Diga agora, doutora, qual é a solução? A senhora disse que tem solução. Tem solução. Então, converse com o seu ginecologista. Então, assim, preciso acreditar na dor, no problema, né? Busque ajuda, tanto a Febrasgo... Não é normal sentir dor. Não é normal sentir dor, então, assim, não aceite essa pecha, né? Assim, não é simplesmente psíquico, embora o psíquico influencie, né? Você está estressado, mais cansado, você vai sentir mais dor. Não aceite isso, busque tratamento. Hoje em dia, o que as mulheres fazem? Vão atrás, vai online, vai ler a respeito, Sociedade Brasileira de Endometriose, Sociedade Brasileira de Ginecologia, Febrasgo, nós temos Comissão Nacional Especializada, eu faço parte da Comissão Nacional Especializada, Sociedade Brasileira de Endometriose, acabamos de fazer agora um evento para as mulheres, SBE e elas, só para as mulheres com endometriose, busque educação, orientação, busque os médicos que são referenciados. Mas São Paulo tem o Endocast, isso. De uma médica muito querida, amiga também, mas o exame que a senhora falou que precisa também... De ultrassonografia e ressonância, se não saia enlouquecida por aí para fazer a primeira ultrassonografia ou ressonância. Isso deve ser direcionado com avaliação médica. O que tem do intestino também, como é que é a atenção para esse exame? Aí, o intestino, a gente faz o exame com preparo intestinal, né? Algumas mulheres têm sintoma, então dor para o intestino funcionar durante o período menstrual, sangramento, é que a endometriose ela vem por fora do intestino, ela não vem por dentro, então ela fica pensando, vai sangrar. Não, ela vem por fora. A lesão de endometriose, e o intestino é um tubo, então as fezes passam, mas a hora que pesa um pouco o intestino é que às vezes dificulta. Fora que essas lesões de endometriose, elas são inflamadas, elas gostam de ficar perto da onde tem nervo, elas sangram, então isso irrita por dentro, né, os sensores que a gente tem dentro da pelve, então elas possuem vários mecanismos de dor. Então o exame tem que ser direcionado por pessoa competente. Segundo, a avaliação de cirurgia, ela deve ser bem pensada para a fertilidade. Ela é questionável, para questões de fertilidade é preciso fazer a avaliação da situação, eventualmente a gente vai recorrer a uma técnica de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, porque parece que tem os melhores resultados, mas a gente vai levar em consideração a idade, o estado das trompas, como é que está essa reserva ovariana. Quer dizer, o ovário, eu falo para os pacientes, o ovário tem um certo fôlego. Então, assim, você se prepara para correr à volta da pampulha, mas a partir dos 35 anos, é como se você fosse correr com um tênis apertado, sem alimentação adequada, sem ter dormido à noite. Você pode perder o fôlego no meio do caminho. Consigo predizer isso com certeza? Não. Todas as mulheres respondem da mesma forma? Não. Tem paciente que fala para mim, não, mas a minha família é muito fértil. Eu falo, olha, o meu pai nasceu quando a minha avó tinha 45 anos. Detalhe, ele foi o 11º. Então, isso é diferente. Outra coisa, o ambiente de hoje, o estresse que as mulheres passam, né? A alimentação, tudo, poluição, questões climáticas, tudo faz diferença. Quando a gente avança para o tratamento, nós estamos falando de remédios também antes da cirurgia? Ou sim. Para evitar a cirurgia? A questão hoje é maximizar o tratamento clínico, significa medicamento, atividade física, fazer um diagnóstico diferencial, porque aí, uma vez que você identifica endometriose, você fica culpando. Eu falo que a endometriose é um mordomo no filme de suspense, né, de crime. Não dá para culpar a endometriose por tudo. Atividade física, postura, o tanto de mulher que a gente teve agora nessa pandemia, que ficou em home office, que teve problema muscular, é fundamental olhar isso, né? Obesidade, gordura é inflamada, nós estamos com uma epidemia de obesidade, a doença é inflamatória, intestino irritável, as questões que a gente chama de doenças miofaciais, às vezes você vai fazer o exame e você vai pegando os pontos de gatilho de dor na região lombar, no glúteo, então tudo isso precisa ser avaliado. Cirurgia para quem não respondeu ao tratamento clínico, para quem tem chance de obstrução urinária ou intestinal, ou eu tenho um cisto
que eu não fiquei muito satisfeita com a avaliação só de imagem dele. Então, assim, que é uma pergunta frequente das mulheres, assim, isso pode ser câncer? A doença é benigna, mas a gente toma todos os cuidados para fazer essa avaliação. Tem uma chance pequena de associação com algum tipo de câncer, que a gente chama de endometriose do ovário, mas é menos de 2%. E se a gente pegar os estudos e olhar, a mulher com endometriose vai ter mais câncer? Não. Então, eu não tenho que modificar o screening. Eu posso fazer esse tratamento que a gente chama conservador, com medicamento, com modificação do estilo de vida. Todas essas modificações de estilo de vida que a gente coloca, elas vão melhorar também a saúde como um todo. Do suporte nutricional, saúde mental, porque tem uma questão que é falado também, porque a mulher com endometriose ela é mais problemática, ela tem mais depressiva. Eu responderia o seguinte, olha, se eu tivesse peregrinando por não sei quantos consultórios médicos ao longo da minha vida, no momento que era para eu estar produtiva, resolvendo várias coisas importantes da minha vida, e ninguém acredita na minha dor, ninguém descobre o que é que eu tenho, a minha vida fica miserável, eu não teria dificuldade nenhuma de ficar deprimida. Então, são questões que às vezes se misturam, então precisa dar a mão para essas mulheres. Doutora Márcia, agora chegou a hora do nosso quadro Mitos e Verdades sobre endometriose. Vamos lá? Vamos. Então, é agora. Estamos falando sobre endometriose, chegou a hora do quadro Mitos e Verdades e a gente tem a alegria de ter aqui a professora titular do Departamento de Ginecologia da Universidade Federal de Medicina de Minas Gerais, a doutora Márcia Mendonça, Carneiro. Vamos lá então, Mitos e Verdades, endometriose. Doutora, a primeira frase é essa. Todos os casos de endometriose necessitam de cirurgia. Mito ou verdade? É mito. Pode tratar clinicamente, desde que devidamente identificado e diagnosticado. Endometriose pode virar câncer. É mito ou é verdade? É mito. A associação com câncer é rara, por isso que a gente precisa fazer uma avaliação muito bem direcionada. Não há nenhuma recomendação que as mulheres com endometriose tenham que fazer alguma busca, algum rastreamento maior do que a população em geral. Já tem muito problema para ter mais um na conta, né? Com certeza. A outra questão é essa, a endometriose não tem cura, é mito ou é verdade? É verdade, endometriose é uma doença crônica para a qual a gente não tem cura ainda, nós conseguimos controlar os sintomas, a gente trata as cólicas, a gente consegue tratar a infertilidade, o retorno da doença ele é normal, se você interrompe o tratamento, então pode voltar lesão, pode voltar sintoma. Então, cura, por enquanto, nós não temos. Mas tem um momento que ela para, né? Teoricamente, na pós-menopausa, não tem hormônio. O hormônio é a comida da endometriose, o hormônio feminino. Só que mulheres na pós-menopausa podem manter dor por vários desses outros mecanismos de dor de longo prazo. A gente falou que até a mulher que tira o ovário e o útero, até assim ela pode ter endometriose? Pode, então, pode. Na menopausa ela pode ter. Você sabe porque, mas é uma coisa que eu estudei no meu doutorado, os implantes de endometriose, eles têm uma certa inteligência a favor da doença. Então, quando você dá tratamento para reduzir nível hormonal, é como se você cortasse o suprimento de nutrientes, de comida, ele tem alguns mecanismos internos para poder se manter. Ele ativa uma situação assim de sobrevivência em escassez e ele consegue sobreviver. Só para fazer doer. Do mal ele, hein? Ele é terrível. Do mal mesmo. A endometriose sempre causa dor. É mito ou verdade? É mito porque tem mulheres que não sentem dor e aí a gente tem mulheres com muita endometriose que quase não têm dor e mulheres com poucos endometriose mínima e leve que morrem de dor. Então assim, dor é individual, é da pessoa. E a dor é de cada um, né? A resistência à dor, a gente falou isso de forma muito importante aqui, a normalização da dor é algo que a nossa sociedade precisa discutir, entender. A gente cresce ouvindo que a mulher aguenta porque tem a dor do parto, né? Que o homem não aguenta nada, né? E a mulher é forte por isso, e nessa conta vai muita coisa além. Infelizmente. E as mulheres abraçam isso, né? Assim, se você olhar, eu vi outro dia um dado de mulheres, elas trabalham em prol da saúde das suas comunidades sem receber, na grande maioria das vezes. Então, a mulher tem essa questão muito, muito arraigada. E agora, normalizar a dor, não cuidar da sua saúde, não pode, porque a hora que ela deixa a saúde dela de lado, a família sofre, toda a sociedade sofre como um todo.
porque a mulher sábia edifica o lar, né? Está na Bíblia, né, doutora? Impressionante isso, muito bacana. E a última, a endometriose é uma doença de fácil diagnóstico. É mito ou é verdade? Infelizmente é mito, porque embora eu falo com os meus alunos e residentes, a hora que a mulher conta a história dela, para mim é como se tivesse entrado um trio elétrico gritando, endometriose. Para a senhora é. Para mim, mas assim, para quem não conhece... Mas você passou por quantas especialidades? Ninguém viu, né? Exato. Então, assim, o conhecimento. Eu tinha um professor na faculdade que falava que a gente só dá bom dia para quem a gente conhece. Com doença é assim, só vou diagnosticar aquilo que eu conheço. Viu mulher com dor pela endometriose, tem grande chance de acertar. Muito bem. Doutora, que maravilha de conversa. Muito obrigado pela sua gentileza, sua simpatia aqui conosco. Boa sorte aí na jornada. Deixa aí como é que as pessoas te acham? Na Clínica Origem, em Belo Horizonte. Tá. Tem Instagram? Tem Instagram. @ Clínica Origem BH. Tá. A gente tem feito um trabalho muito grande de educação, tanto do ponto de vista de endometriose, principalmente agora que é o Março Amarelo, de conscientização, mas de saúde reprodutiva, porque as mulheres, elas planejam milhões de coisas na vida, a carreira são ótimas, fantásticas, mas esquece de planejar e de ter um tempo para a saúde. Então, assim, fazer esse planejamento ao longo da vida, né, começa na adolescência, de cuidado de câncer, mas assim, de o que eu vou fazer da minha vida? Quero ou não engravidar? Se ainda não sei, e aí na comunidade europeia, 70% na faixa dos 30 aos 35 anos não sabe. Aqui no Brasil, em torno de 40%. Né? Na Espanha, quadruplicou o número de mulheres que estão tendo filho após os 40 anos. É possível? Pode não ser seguro. Então, tudo isso faz parte da conversa. Quem que conversa isso? É o ginecologista. Quem que a mulher brasileira confia? Tem uma pesquisa que a Febrasgo fez. É o ginecologista. A mulher vai muito ao médico. Quem tem que conversar? O ginecologista. Às vezes o tempo exprimido de consulta não permite, mas as mulheres estão indo atrás. Então a gente tem feito um trabalho muito grande em mídia social, porque as pessoas vão na mídia social pela primeira vez para olhar, para entender e para ler. Então, educar é fundamental. E a outra mensagem, você não está sozinha. Existem milhões e milhões de mulheres com essa mesma dor e podem compartilhar informações muito úteis para aliviar esse sentimento tão desagradável. Muito obrigado, doutora. Valeu. Obrigada. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Até a próxima. Saúde.